Salve a Maria Imaculada, que Deus te abençoe. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui no canal Jean Maria Doutrina Católica, deixa sua curtida, comenta aqui embaixo o que achou do vídeo e compartilha, porque quem compartilha também evangeliza. Vamos estar falando hoje sobre um tema muito interessante. Existe algum pecado que não tenha perdão? Qual é o pecado que Deus não pode perdoar? Vamos estar fazendo uma reflexão, e existe sim um pecado que Deus não pode perdoar. E com base, vamos entender hoje qual é o tipo de ato que, em hipótese alguma, eu devo não cometer, porque esse ato me impede de entrar no céu. Ao longo desse vídeo vamos refletir um pouco mais sobre essa realidade. Mas você que tem em sua casa, tem acesso à sua Bíblia, pegue sua Bíblia, abra sua Bíblia em Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículo 28, que fala assim. Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículo 28, que fala assim: não temais aquele que mata o corpo, mas não podeis matar a alma. Temais antes aquele que pode precipitar a alma ao corpo do Gênero. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Você que está em sua casa, tem acesso à sua Bíblia, pegue sua Bíblia, beije sua Santa Sagrada Escritura e vamos estar falando sobre esse tema maravilhoso. Hoje, como dia maravilhoso da Páscoa da Ressurreição, é o dia especial de Deus Filho, amando de Deus Pai. Jesus, ele vence a morte, Jesus, ele vence o demônio, Jesus, ele rasga a carta do inimigo, dando ao ser humano, dando à humanidade a liberdade, daquilo que o apóstolo São Paulo fala como um novo Adão, nos libertando do pecado, nos abrindo a salvação eterna. Nós já sabemos que a Sagrada Escritura aquilo que se opõe à santidade é Santo Afonso Maria de Ligório. Ele coloca, por exemplo, que o princípio da santidade está em amar a Deus, está em viver a vontade de Deus. O evangelista São João, no capítulo 14, no versículo 15, vai dizer assim: quem me ama, guarda os meus mandamentos. Para buscar a salvação é preciso amar a Deus. Que é o que o Senhor fala na carta ali dos Êxodo: amar o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua força. Em reflexão a esse pensamento, nós olhamos para o Evangelho de São Mateus no capítulo 19, onde um homem rico vai em direção a Jesus e fala: Senhor, o que é que eu faço para entrar no reino? O que é que eu posso fazer para alcançar a salvação eterna da minha alma? Olha que interessante. O que é que eu devo fazer para entrar na salvação eterna da minha alma? O que é que eu posso fazer para entrar no reino do céu, para encontrar a salvação eterna da minha alma? Então Jesus fala: tendes observado os mandamentos? Como chave, devemos observar aquilo que Jesus falou para aquele homem rico. É aquilo que serve para mim, aquilo que serve para você. Você tem observado os 10 mandamentos da lei de Deus, né? Então disso consiste também uma renúncia ao pecado e ao pecado mortal, como narra o Catecismo da Igreja Católica no parágrafo 1857, onde o Catecismo vai explicar o que é o pecado mortal. E o Catecismo da Igreja Católica, para o parágrafo 1862, vai explicar o que é o pecado venial. Uma resolução mais profunda sobre o pecado mortal e venial, Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1854. E o parágrafo do Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1858, vai usar especificamente esse exemplo do jovem rico. Então a gente pode meditar: não, Jean, mas qual é mesmo então o pecado que não tem perdão? Vamos por parte, você vai entender, você vai concordar e isso vai ser libertador sobre tua vida. Fique até o final do vídeo para ter um entendimento mais completo. Romanos capítulo 6, versículo 23 diz: o salário do pecado é a morte. A palavra do Senhor fala em profeta Isaías capítulo 59, no versículo 2: o pecado é uma barreira entre o homem e Deus. Eclesiastes capítulo 21, no versículo 3, diz assim: foge do pecado como quem foge de uma serpente, porque se tu se aproxima dela, ela pode te morder. A palavra do Senhor também fala ali em Eclesiástico, no capítulo 7, no versículo 8: não adicioneis um pecado ao primeiro,
pois mesmo que por um só, não ficará sem ser impune. Então a Sagrada Escritura está dizendo que todos os pecados prestaremos conta a Deus. Da mesma maneira que fala a Sagrada Escritura sobre esse mesmo reflexão que eu passei, 1 João capítulo 1, versículo 8 diz: quem diz não ter pecado é um mentiroso. Ora, todos nós temos pecado. Mas 1 João capítulo 3, versículo 8 diz: quem peca é do demônio, e Jesus se manifestou para destruir as obras do demônio. Ou seja, aquilo que fala o Evangelho de São João capítulo 1, versículo 14, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Para que é que Jesus veio? Aquilo que fala profeta Isaías capítulo 14, versículo 12, caiu o astro brilhante, filho da aurora. Satanás caiu na terra, induziu a humanidade ao pecado. Hoje, o Páscoa da ressurreição, vemos que Jesus nos libertou do pecado. Jesus veio para nos libertar do pecado. Então, Jean, como é que essa conversa? Todos nós temos pecado, e Jesus e a Bíblia fala quem peca do demônio. É aquilo que eu falei no princípio do vídeo, do pecado mortal e do pecado venial. Mas vamos entender por parte. Eclesiastes capítulo 7, versículo 40 diz: em tudo que tu fizer, lembra de teu fim e não pecará. E também fala Hebreus capítulo 12, versículo 4: ainda não tende resistido ao pecado até o sangue. Mas Santo Agostinho, dos pais da igreja, vai dizer assim: se o pecado é o motivo da tua tristeza, deixa que a santidade seja o motivo da tua alegria. E o apóstolo São Paulo também fala assim, Romanos capítulo 5, versículo 20, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então não importa o estado de pecado que nós temos, não importa o estado de pecado que você está vivendo, o que vai importar para Deus é aquilo que narra o Catecismo da Igreja Católica no parágrafo 1038. Seremos julgados por Deus por aquilo que a gente fez, seremos julgados por Deus por aquilo que a gente não fez, seremos julgados por Deus por aquilo que a gente teve a oportunidade de fazer e também não fizemos. Isso é o que vai contar para Deus. Da maneira que você entrou nesse vídeo, Deus quer te perdoar. Mas da maneira que você pode sair desse vídeo, Deus vai te pedir conta. Porque se você escuta, você é responsável por aquilo que entra em tua audição, em tua mente, em teu coração, na tua vida. Então é exatamente sobre isso que é esse vídeo. Qual é o pecado que Deus não perdoa? Qual é o pecado que pode me levar ao inferno? Existe mesmo um pecado que Deus não perdoa? Existe um pecado que Deus tão bom, tão santo, tão puro, tão perfeito, não pode me perdoar? Nunca ouvi falar sobre isso, Jean, pois tem um pecado que Deus não perdoa. Sabe qual é o pecado que Deus não perdoa? Aquele que você se nega a se arrepender. O inferno está cheio de pessoas que Deus ama da mesma forma. A diferença é, aqueles que foram para o inferno não amou a Deus, não correspondeu o amor para Deus. Veja, muitas vezes eu sou testemunha disso. Vou ao confessionário. Você pode pecar, você pode cair em pecado? Isso é o fim para a vida de um ser humano? De jeito nenhum. Você tem o direito de se arrepender e se dirigir ao confessionário e falar ao padre aquilo que você pecou. Seja o pecado mortal o pecado mortal, ele te separa de Deus, você é uma pessoa separada de Deus. E o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1035, vai dizer que aquele que morre no estado de um só pecado mortal desce imediatamente ao fogo eterno, o fogo da condenação. E o Catecismo da Igreja Católica fala disso, mas é importante destacar uma coisa: ainda que você esteja em estado de pecado mortal e naquele último instante da sua vida você não tem a condição de se dirigir a um padre, a um sacerdote, e você de repente tem um arrependimento, e esse arrependimento ele é verdadeiro, ele é contrito, ele está suando de teu coração, não por medo do inferno, mas também por amor a Deus. Eu me arrependo de não ter tido uma vida por Deus. Eu me arrependo de ter vivido aquilo que eu não deveria viver. A Bíblia, a igreja, o ensinamento da igreja fala que essa pessoa ou essas que tiver esse ato de contrição, de arrependimento perfeito, pode entrar no céu, pode alcançar a salvação de sua alma. Então, descrito, o que é que pode impedir uma alma de entrar no reino do céu? A falta de arrependimento. Veja, já testemunhei com minha vida. Muitas vezes, ao terminar de fazer uma confissão para o padre ainda pergunta: está arrependido, meu filho? Você está arrependido? Ou seja, se eu tentei
enganar o padre, ser esperto com o padre. Eu fiz uma coisa, ó, vou fazer esse pecado aqui, depois vou me confessar e tá tudo bem. A pergunta que eu te faço é: você se arrependeu que você fez aquele pecado verdadeiramente? Se o arrependimento for verdadeiro, você não quer fazer mais. Se o arrependimento for verdadeiro, você não volta para aquele pecado mais. Você faz um propósito real. Arrependimento não é você dizer eu me arrependo e voltar para o mesmo lugar. Fazer aquela mesma coisa. Se houver uma recaída, não por parte de uma trama do seu coração, mas pela fraqueza humana, esse arrependimento Deus perdoa. Mas se você fazer um ato e planejar dentro daquele ato, vou fazer esse ato aqui, eu sei que isso ofende gravemente a Deus. O catecismo da Igreja Católica vai explicar isso. Pleno conhecimento, pleno consentimento e livre-arbítrio, que te leva ao pecado grave, que te afasta de Deus, que te rompe da amizade com Deus, que te separa com Deus. Esse tipo de pecado põe em risco a tua entrada no céu. Isso que você entrou. Esse tipo de pecado, fala o ensinamento da igreja, que pode te levar à condenação eterna. Você tiver um arrependimento contrito, você tiver um arrependimento verdadeiro, Deus ele vai entender aquele arrependimento e ele vai ter misericórdia de você. Mas se você não quer se arrepender, Deus não pode te perdoar. Por quê? Porque é preciso que você se arrependa. É o homem que tem que se converter para Deus, não Deus se converter à vontade do homem. É o homem que tem que se inclinar a viver a vontade de Deus, não Deus inclinar-se a viver a vontade do homem. O pecado que não tem perdão, como narra o Evangelho, aquele que blasfema contra o Espírito Santo, é aquele que se nega a se arrepender à vontade de Deus. Eu não quero me arrepender. Deus vai ter que me entender. Sinto muito, Deus não tem como lhe entender. Você precisa se arrepender. Você precisa ter humildade. Você precisa reconhecer que aquilo que você fez, aquilo que você faz, aquilo que você está fazendo, aquilo que você pretende fazer é contra a vontade de Deus. Deus te quer, Deus te ama, Deus quer que você vá para o céu mais do que você mesmo. Deus quer te abraçar, Deus quer te dar veste nova, Deus quer colocar um anel mais bonito no teu dedo, Deus quer te fazer daquilo que fez o filho pródigo. E aliás, obrigado Espírito Santo, olha a parábola do filho pródigo. Ele voltou para casa, mas o que aconteceu? Ele se arrependeu de ter saído da casa de seu pai e voltou com o coração contrito e arrependido. Por isso o filho pródigo foi perdoado, porque antes de tudo, pouco mencionado, mas bem lembrado nesse vídeo, ele se arrependeu. Então veja, estou no pecado mortal, estou vivendo uma vida irregular com Deus, eu não quero me arrepender. Aquilo não me incomoda. Deus tem que entender, porque Deus sabe o quanto eu sofro. Meu irmão, minha irmã, hoje é Páscoa da Ressurreição e recentemente acabamos de meditar a cruz de Cristo. Inclusive aqui no canal fala sobre isso. A gente precisa ter mais compaixão também de nós mesmos, uma vez que a gente tem compaixão de nós mesmos para viver a vontade de Deus. Quer que Jesus perguntou ao homem rico? O homem rico perguntou a Jesus: Senhor, o que é que eu faço para entrar na vida? A vida eterna, é claro. Tende observado os mandamentos? Ponto importante, os mandamentos da lei de Deus. Filho pródigo voltou para casa, o que é que ele tem que fazer? Se arrepender. De quê? Da vida que levava, do pecado que levava. Qual é o maior inimigo da vida? Qual é o maior inimigo da tua salvação? O pecado. Tudo que o demônio, o inimigo das trevas quer que você peque. Porque nenhum pecado desse vai passar despercebido diante de Deus. E aquilo que você comete é preciso que você se arrependa. Agora, uma vida naquela situação de pecado, ela pode te levar a um endurecimento do coração. E você começa a se acostumar. E dentro de nós, falo nós porque também sou ser humano e peco, fujo do pecado como você foge do pecado, como nós deveríamos e devemos fugir do pecado e lutar contra ele. E se cair no pecado, não se desespere, não entre em angústia, baixe sua cabeça, peça a Deus. Se você é aquela pessoa que não sei como é esse arrependimento a Deus, simplesmente uma oração sincera a Deus, peça o auxílio de Deus para caminhar segundo a vontade de Deus. Senhor, eu não consigo, Senhor, ter esse arrependimento verdadeiro daquilo que eu fiz. Me dá a graça de reconhecer o quanto te ofendi. Uma breve oração tão simples, com eficácia tão poderosa no campo espiritual.
Senhor, reconheço que eu pequei, reconheço que eu errei. Me dá a graça de me arrepender para voltar para os teus braços, para viver tua vontade, para viver teus mandamentos. Aquele que vive o mandamento, vive a vontade de Deus. O jovem rico perguntou: o que é que eu faço para entrar na vida? Jesus fala: tende observado os mandamentos. Que Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 15. Jesus fala: quem me ama, guarda meus mandamentos. Uma vez que você não vive o que está nos mandamentos da lei de Deus, o que é que você fez? Caiu em pecado grave, porque o pecado mortal ele fere nos mandamentos. Então o que é que eu devo fazer para entrar na vida eterna? Me arrepender de meus pecados, mesmo que eu for para uma confissão. Uma vez que você se nega a se arrepender do erro que você fez, da ofensa que você fez para Deus, Deus não pode lhe perdoar, porque é uma opção de vida sua e Deus respeita nosso estado de vida. Deus respeita nossa escolha de vida. Deus respeita sua liberdade. Deus lhe deu liberdade. Deus não lhe acorrenta para lhe arrastar para o céu. Deus deixa cada um de nós livre para fazermos nossas escolhas. Porém, toda escolha tem consequência. Não é Deus que condena uma alma. É a livre vontade dela de conscientemente de fazer aquele ato e ela se endurecer a dizer: não quero me arrepender, eu fiz porque eu quis, eu fiz com liberdade, eu quis assim, não quero voltar atrás. É a pessoa por si só que se decidiu a viver daquela maneira, daquele jeito, a não se arrepender daquele ato, naquela escolha de viver seu egoísmo interior, é uma resposta para Deus: não quero teu perdão, quero viver como eu quero. Não quero teu perdão, eu não me arrependo do que eu fiz, eu estou tranquilo com o erro que eu fiz. Então é isso que você fala para Deus. Qual é o pecado que Deus não perdoa? É o pecado que você não quer se arrepender. Todo pecado pode ser perdoado do momento que há um arrependimento verdadeiro. Então, fica aqui a direção desse vídeo. Salve Maria Imaculada, que Deus te abençoe. Deixa aqui o comentário que você achou do vídeo. Deixe sua curtida é muito importante. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas também entrem nessa reflexão tão importante sobre nossa vida. Salve Maria Imaculada, que Deus te abençoe.